Boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite a todos que aqui estão, presencialmente, virtualmente. Nós vamos ter mais um Evangelho Terapia hoje, com a nossa amiga, irmã Graça, que vai estar aqui já. E temos alguns lembretes aqui para vocês. Desde já pedi para colocar no silencioso todos os celulares, por favor. Também, qualquer informação que for precisar, tem ali a recepção. Quem está em tratamento, fazendo a questão dos passe lá também na recepção, colocar seu nome, para poder ir marcando, porque tanto vindo no sábado como no domingo, você vai marcando o número de passes que vocês vão tomando, tá? No domingo não, no sábado e segunda-feira, que é tanto trabalho aqui, que dia é maravilhoso. Também que vocês quiserem estar doando aqui para nós, ainda também temos aqui a arrecadação de alimentos, também como para cães, gatos e também como roupas também. Quem quiser estar trazendo pode vir trazer e deixar conosco ali na recepção. Lembrando que nossos encontros que aqui temos aos sábados sempre, a partir das 3h30 com a vibração. E depois temos a palestra com às 17 horas, que está aqui. Aí, ao domingo ainda está se confirmando a questão do estudo, que é às 16h30. Que também temos na segunda-feira o Evangelho Terapia, às 19 horas. Às terça-feira temos o estudo do ERT, que agora nós vamos estar com a turma do ERT 2. Então, essa turma é para quem já fez o ERT 1. O ERT 1 é um estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem quiser participar do ERT 1, a gente vai ter no próximo ano. Essa agora é só para quem já fez o ERT 1. E todos os trabalhadores daqui da casa também, tá? Já iniciamos amanhã. Amanhã já temos aula às 20 horas. Quinta-feira temos o estudo de André Luiz. Esses estudos vocês podem participar, que é um dos estudos das obras de alguns escritores, que a gente vai estudando para se adequar cada vez mais ao Espiritismo. Aí na sexta-feira temos o estudo com a juventude, que acontece às 17h30, e também temos a Caravana do Evangelho, que agora esse mês vai ser sexta-feira agora, que vamos ter a Caravana do Evangelho. E é isso, Também temos o estudo da Luna de Ângeles pelo Google Meet e da obra Gênesis. Todos esses estudos que vocês quiserem participar, é só dar o nome ali na recepção, que elas colocam vocês nos grupos e vocês começam a participar desses estudos. São maravilhosos. Então, para a gente harmonizar nosso dia de hoje, esse Evangelho, vamos abrir o nosso momento, Minuto de Sabedoria do Pastorino, no capítulo 137, que diz assim: O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração, bom e generoso. Maravilhoso, A mensagem. Então eu convido a todos a fazer a nossa prece inicial. Quem desejar, fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, irmã Sheila querida, toda espiritualidade que aqui estão, nos auxiliando no trabalho de hoje. Abençoe a nossa amiga Graça com o Evangelho que ela vai fazer a explanação, e a toda espiritualidade que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que possamos estar atentos à palavra do Cristo, ao seu amor, à sua energia. Que possamos estar abertos, tendo sempre essa vontade de querer ser feliz,
teu céu dentro de nós. Mestre Jesus, irmã Sheila querida, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu pegar aqui meu arsenal. Desde quando eu começar o estudo de hoje. Eu sou assim. Eu preciso ler, marcar, escrever, porque eu só aprendo assim. E hoje a gente vai, meus irmãos, fazer o estudo do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, dos itens 13 ao item 15, que falam sobre o mundo de expiações e provas, né? O mundo ao qual nós vivemos hoje, o planeta Terra. Começando aqui, no item 13, que vos direi dos mundos de expiações, que vos já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. É exatamente isso, né? O nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações. E ele continua. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos da mão do Criador. Então, nós hoje que vivemos no planeta Terra, nós não somos mais espíritos primitivos, como fala aqui, que acabaram de sair da mão do Criador. Nós não somos espíritos ainda guiados somente pelos nossos instintos físicos, né? Hoje nós somos seres dotados de sentimentos, de emoções, de razão, né? Hoje já sabemos muito bem o que é o bem, o que é o mal. E ainda falo mais. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande perfeição moral. Por isso Deus nos colocou numa terra ingrata, para que aí expie suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Nós aqui, que já estudamos um pouquinho, que estamos aqui assistindo as palestras, né? Nós sabemos que nós vivemos uma lei natural, que é a lei que Deus nos deu, que é uma lei de progresso. Então, nós sempre vamos progredir com o tempo, sempre vamos melhorar. E é o que ele fala aqui, né? Até que tenhamos méritos de ir para um mundo mais feliz. Hoje nós vivemos no planeta Terra, um mundo ainda de provas e expiações. Expiações para as nossas faltas no passado, de outras vidas que nós trazemos. E provas que nós precisamos passar para nos melhorarmos, principalmente moralmente. E quando a gente conseguir passar por todas essas provas, todos esses testes com mérito, né, com nosso esforço, ele fala aqui que nós iremos para um mundo mais feliz. Um mundo muito mais feliz do que nós vivemos hoje aqui no planeta Terra. E no item 14 ele segue. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vem em seguida as raças semi-civilizadas, formadas pelos mesmos espíritos em progresso. Aí estão, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. A gente estuda nos livros de história, a partir da quarta, quinta série, né? Até mesmo pelo Brasil, que o Brasil era povoado por colônias indígenas, né? Povos indígenas. Então são os nossos descendentes. Nós somos descendentes desses povos, os povos indígenas, que habitaram as Américas, os povos africanos, que eram espíritos ainda menos evoluídos moralmente, falamos assim, como é que eu posso explicar? Em relação à inteligência, né? E hoje nós somos descendentes desses povos. Quando nós já evoluímos moralmente e intelectualmente?
A questão de nós sabermos hoje vivermos em uma civilização que eles muitas das vezes não conseguiam compreender dessa forma, vivermos em sociedade, em harmonia. Isso é uma prova da nossa atual evolução, que é uma forma mais clara da gente entender e contextualizar no nosso dia a dia. Os espíritos aí em expiação são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Quando a gente está na escola, nós temos séries, né? Nós vamos passando, fase a fase, conforme nós nos desenvolvemos intelectualmente. Mas não tem toda a equipe pedagógica por trás, né? Para acompanhar essa evolução. E essa equipe, ela vai vendo, acompanhando, e em um determinado momento ela identifica que a gente não está conseguindo acompanhar o restante da turma. É o que ela sabe? Faz a gente repetir não é? Para a gente poder passar novamente pelo aprendizado, para a gente poder acompanhar toda aquela galera que a gente estava junto. E Deus é um Pai tão amoroso que Ele faz isso com a gente. Ele pega a gente pela mãozinha. Meu amorzinho, nessa série aqui, você não está conseguindo acompanhar a sua turma. Vamos para outra sala, para você poder se adequar e poder seguir o seu ritmo. E é isso que Deus nos faz. Ele nos coloca em mundos que nós precisamos para ir conforme o nosso adiantamento moral. Como ele fala aqui, né? Que os espíritos em expiação são aí estrangeiros. Muitos espíritos hoje que vivem no nosso mundo de provas e expiações foram retirados de outros mundos mais evoluídos que os nossos, né? Porque não estavam conseguindo se adequar àquele nível de evolução e vieram para cá para repetir a expiação, para passar novamente, e como ele fala também aqui, para nos ajudar na missão de avançar. Então, esses espíritos mais avançados que, porventura, Deus achou necessário trazer novamente para o nosso mundo de provas e expiações, eles estão aqui tanto para o progresso deles, como também para ajudar nós espíritos que ainda precisamos daquele amiguinho para puxar a nossa mão, para nos ajudar a orientar. Ele ainda fala mais aqui. Por isso os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é o mais obtuso. Às vezes a gente já escutou ou ouviu falar assim, a ignorância é uma bênção. Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente não tem entendimento, muitas das vezes a gente não compreende a situação de determinado sofrimento que nós estamos. Então, quanto menos conhecimento nós temos, menos entendimento nós temos em relação ao nosso próprio desenvolvimento, à nossa própria evolução moral. E aqui ele fala que quanto maior a inteligência da raça, maior a sensibilidade, maior o sofrimento, né? Então, hoje, trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, quantas coisas nós já temos entendimento e nós não conseguimos colocar em prática, e por não conseguir colocar em prática aquilo que nós já temos nos nossos corações, nossa mente, nós não sofremos. A gente sofre por saber o que é certo a se fazer, a maneira certa a se agir, e a gente não consegue. Mas a gente só sofre porque a gente já conseguiu um estágio de evolução que permite pelo menos reconhecer os nossos próprios erros. Nós estamos um pouquinho mais evoluídos do que aqueles nossos irmãos que ainda hoje são primitivos, são espíritos primitivos. Nós somos espíritos já vivendo num mundo que se encaminha para a regeneração. Nós temos consciência hoje de muitas coisas. E a consciência é importante para nos auxiliar no nosso processo de evolução. Aqui no item 15,
quando estava fazendo esse estudo, eu achei um trecho bem importante, porque às vezes a gente pensa que está passando só por uma prova, né? A gente se vê focado somente no problema e às vezes a gente se esquece de todo o contexto da nossa vida. E aqui ele meio que sintetiza isso e desperta o nosso olhar ao nosso redor. Ele começa assim: a Terra fornece, pois, dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra as perversidades dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espírito. Aqui ele fala sobre as várias áreas da nossa vida que nós precisamos nos desenvolver. Fala aqui sobre a questão das qualidades do coração. Quantas e quantas injustiças hoje nós vivemos e que por algum momento em nossas outras vidas não nos tocou, mas que hoje o nosso olhar se volta e nós sentimos pena, nós sentimos compaixão pela dor do nosso irmão. Em paralelo a isso, a gente precisa também evoluir intelectualmente. Quantas e quantas conquistas nós já tivemos hoje na nossa sociedade, no meio da ciência, no meio da medicina, que essa evolução só vem para melhorar a nossa convivência em sociedade e, consequentemente, nos tornarmos seres humanos melhores. Durante esse estudo, me veio muito uma analogia na minha cabeça na questão da faxina, do que é o mundo de provas e expiações. Quando a gente vai fazer uma faxina na nossa casa, aquela faxina mesmo assim, desculpe a expressão, de vergonha, o que é que a gente faz? A gente tira tudo do lugar, tira roupa de cama, tira cortina, tira tapete, tira todas as vasilhas de dentro dos armários da cozinha para limpar. E quando a gente começa a faxina, a gente vira tudo uma grande bagunça, vocês já repararam? A gente começa a faxina quando a gente vê já tá a casa toda de cabeça para baixo. E a gente descobre que tinha lixo dentro da casa da gente que a gente nem sabia que guardava. E o mundo hoje que nós vivemos, a vida hoje que nós vivemos é uma grande faxina. Uma grande faxina para a gente tirar tudo que tem guardado aqui que a gente não precisa. Todo aquele lixo que a gente carrega, que não é mais necessário à nossa vida, que não nos permite evoluir espiritualmente, nos evoluir moralmente. E durante todo esse processo de faxina, a gente sofre com peso, né? Tirar as coisas no lugar, com calor, com desconforto, com a incerteza, onde é que eu vou organizar isso aqui tudo na minha casa para dar certo de novo. E assim as nossas vidas, assim são os nossos corações. Todos os dias de nossa vida nós temos que tornar o que tem dentro da gente uma grande bagunça para colocar para fora o que não nos serve mais. Porque como ele fala, né? A gente vive num mundo de expiações para consertar e reparar tudo que nós já fizemos de errado, tudo que nós já prejudicamos o outro e principalmente a nós mesmos. E as provas às quais nós precisamos passar para evoluir moralmente. Durante esse estudo me veio muito ao exemplo da vida de Jesus. O que foi que Jesus fez na época que ele viveu uma grande faxina? Ele trouxe à luz tudo que era de lixo guardado, intocado dentro da sociedade, dentro dos templos, escondidos pelos sacerdotes. Que eles viviam naquela época uma falsa moral, né? As pessoas que tinham estudo, que eram os sacerdotes, meio que manipulavam de certa forma as informações que chegavam àquelas pessoas mais humildes, mais simples, e usavam das informações para manipular.
E Jesus veio fazer isso, uma grande faxina nas nossas vidas. Veio tirar todos os lixos, todas as impurezas, todos os maus sentimentos que nós tínhamos guardados, principalmente dentro de nós. Durante a vida de Jesus, me tocou um ponto importante durante esse estudo, quando Jesus foi levado para ser julgado, né? E ele foi trocado por um ladrão. Naquele momento, Jesus conseguiu tirar de todas aquelas pessoas que estavam na época acompanhando o que realmente tinha dentro de seus corações. Os verdadeiros sentimentos. Aí a gente pensa assim, mas muitas pessoas não sabiam quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei. E foi isso que Jesus disse, o apóstolo, que acompanhou toda a trajetória de Jesus. E antes de o galo cantar, o que Pedro fez? Renegou a Jesus a 3 vezes. Mas ele sentiu a dor da culpa. Tem uma música de Tim e Vanessa que tem uma passagem assim, Pedro, tu me amas 3 vezes. E pelo menos na minha interpretação, eu interpreto dessa forma. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes na música, né? Tu me amas? E Jesus passou por todo esse processo para nos ensinar o amor. E nós passamos por todo esse processo durante todos os dias de nossa vida, que são exatamente as provas que nós precisamos passar. Quantas provas nós passamos todos os dias? Quantas vezes durante o mesmo dia nós temos a nossa evolução testada? Há quantas vezes por dia eu nego Jesus? Nego todos os ensinamentos que ele me ensinou, assim como Pedro. Porque Pedro acompanhou a parte da vida de Jesus, onde ele começou a ir a público, a evangelizar, a escandalizar o que estava errado. E ele sabia. Assim como nós hoje sabemos. Nós hoje sabemos porque Jesus nos ensinou através do exemplo. Não foi com palavras escritas, um pedaço de papel. Jesus nos ensinou o que é a verdadeira e real evolução moral. E essa prova que Jesus viveu de forma humilde e simples, uma vida financeira muito restrita, viveu a perseguição, foi humilhado, foi crucificado pela nossa ignorância. E hoje esse local não nos cabe mais, porque nós não estamos mais na ignorância. A vida de Jesus nos trouxe à luz a verdadeira moral. Então esse papel de hoje não nos cabe, mas não é porque não nos cabe que a gente ainda consiga plenamente. Mas hoje nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando nós falhamos na nossa prova. Porque, assim como na época de Jesus, Jesus teve muitos acusadores. Mas hoje o nosso maior acusador é a nossa própria consciência. Uma consciência que nos acusa do que nós já temos ciência do que é errado. Uma consciência que nos obriga a ir atrás do conhecimento. Porque Jesus deu à luz a muita coisa através do conhecimento. Quantas e quantas parábolas Jesus não usou na época que viveu para falar de forma simples e didática para aquelas pessoas que viviam naquela época? E o conhecimento é isso. É você tocar o coração de quem te escuta. Mas mais do que palavras, com ações, com exemplos. E hoje, no mundo que nós vivemos, no mundo de provas e expiações, que graças a Deus nos encaminhamos para o mundo de regeneração, que significa que a gente já deu uns pontapézinhos aí, a gente já conseguiu subir alguns degraus aí na nossa escala de evolução, né, de evolução intelectual, mas mais do que intelectual, a evolução moral.
é a mais importante. Ele fala aqui, muito brevemente, mas de uma forma muito sucinta, que a gente vai viver em mundos felizes. E já pegando esse gancho aqui, hoje no estudo também, nós temos duas questões do Livro dos Espíritos que vai auxiliar a gente a entender um pouquinho mais esse gancho, né? No item, na pergunta 25, é perguntado aos espíritos: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? O espírito responde: ambos são distintos, diferentes, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Hoje, nós vivemos na matéria com esse corpo físico porque ainda nos é necessário passarmos por essa encarnação com o nosso corpo físico. Nós precisamos da matéria para poder viver todas as provas necessárias, passar por todas as expiações que nós ainda precisamos, porque moralmente nós ainda não somos evoluídos o suficiente para viver somente em espíritos. Como existem mundos muito mais evoluídos, além do planeta Terra, em que não é necessário mais a matéria. E ele fala aqui mais adiante na pergunta, continuando na pergunta 25. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. E o Espírito de verdade responde: é necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então hoje nós ainda precisamos da matéria, precisamos desse corpo físico, para poder a gente aprender. A gente não precisa do material da escola para estudar, da caneta, do lápis, da borracha para apagar os nossos erros. Assim como o material da escola, que a gente precisa para aprender, nós precisamos ainda deste corpo físico. Um corpo que ainda sofre com tantas mazelas, com tantas desigualdades, que muitas das vezes a gente pode até se perguntar por que a gente passa por tanta coisa, né? E eu sinto informar para vocês que tudo que a gente passa, a gente pediu para Deus. Todo problema, toda dificuldade, nós pedimos para Deus. Porque Deus é bom, Deus é justo. Ele não vai nos dar uma prova maior do que a nossa capacidade para poder superar. Ah, mas a minha prova está tão difícil, eu não aguento mais. Deus acredita mais na gente do que a gente pensa, vocês acreditam? Eu sou a prova viva disso. Morria de vergonha de falar em público onde é que eu estou. A pessoa mais incrédula e cética do mundo, que as coisas para mim só funcionavam se tivesse uma lógica. E onde é que eu estou? Pregando a palavra de Deus, né? Falando de um plano espiritual, de uma vida futura, e que eu, presa nesta matéria, não tenho dimensão do que realmente é, mas hoje eu tenho fé para isso. Eu recebi algum tempo atrás um convite para fazer uma palestra, e nesse convite a pessoa foi extremamente persuasiva, mas eu sou uma pessoa que eu me atento muito aos detalhes, porque detalhes para mim fazem muita diferença. E ela disse uma coisa que não saiu da minha cabeça até hoje. Quando a espiritualidade te chama para o trabalho, é porque ela sabe que você está preparada. Quando Deus te coloca para passar por uma prova, é porque Ele sabe que você está preparado. Quando você está passando por uma expiação, por erros cometidos, Deus não dá um fardo maior do que o que você possa carregar. Então, para mim, que era uma pessoa extremamente cética e incrédula,
E com tudo isso, eu não encontrava respostas para muita coisa. E me trazia uma angústia muito grande, onde eu encontrei este conforto na palavra, no estudo, na vivência. E a forma que hoje eu mais vivo a palavra de Deus, que Deus veio nos ensinar, foi na minha convivência. Esse final de semana, nós participamos da fabricação da pomada do vovô Pedro. Ali na recepção tem uns potinhos marrom da tampazinha creme. E para mim foi um momento ímpar na minha vida. Foi um divisor de águas e salveu ainda mais para reafirmar a minha fé. Se muitas coisas dentro de mim ainda eram lacunas, nesse final de semana Deus preencheu. E é muito bonito quando a gente é chamado ao trabalho, quando a gente é chamado a essa vida. E essa vida que eu falo não é a daqui de dentro, na frente não. É na vida lá fora. Reconhece-te o cristão pelas suas obras. E é nessas obras que eu aprendi a ver com outros olhos no dia a dia, que a minha fé foi mais fortalecida. Entendimento que eu precisava ainda, na minha ignorância. Tive muitos esclarecimentos. Ah, mas eu preciso ir para uma pomada para ter todos esses esclarecimentos? Não. De forma cética, eu precisava. Mas eu podia ter esse encontro todos os dias com Deus, no meu íntimo, na minha prece, conversando. Deus está dentro da gente, nós somos uma centelha divina de Deus. Onde a gente está procurando, é que está. Onde é que você está procurando Deus? Onde é que você acha que vai encontrar a resposta para todas as suas perguntas? Não é um lugar. Não tem hora marcada. É no momento que você aceitar a vontade de Deus e ter fé. Que é só isso que Ele nos pede muita coisa não. Amar a Deus e amar o próximo. Mas eu também não posso amar a Deus sem amar o próximo. Eu não posso amar a Deus sem evoluir moralmente, sem conseguir amar o meu irmão, se eu conseguir fazer o bem. Percebe que tudo está interligado? Que tudo vai preenchendo as lacunas da nossa vida. Todas as respostas nos chegam todos os dias, a todos os momentos. Mas nós precisamos estar abertos para entender. Todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida não é em vão. É pela vontade de Deus, é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Completando aqui na última questão, que é o item 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria, e a matéria sem o espírito, e o espírito de verdade responde: pode, sem dúvida, pelo pensamento. Vocês lembram que aqui no Evangelho eu falei que a gente ainda vai viver em mundos felizes, né? E esse mundo vai tão feliz que a gente vai viver, tão feliz, que a gente não vai mais precisar da matéria, esse veículo aqui de sofrimento, de angústia. A gente vai viver em espírito. A gente não vai mais precisar da matéria para verbalizar, para vocalizar o que eu quero falar. A gente vai falar pelo pensamento. Olha que coisa bonita. E está dependendo, sabe de quem? De cada um de nós. Assim como a música diz que nós todos aqui um dia seremos anjos, todos nós aqui um dia viveremos em mundos felizes. Em mundos tão felizes que a gente vai sequer lembrar de todo o sofrimento que a gente passou, mas que nós chegaremos lá através do nosso mérito, passando por cada etapa, por cada prova, por cada expiação, resignação, e com o mérito que a gente passar por cada fase, nós vamos conseguir alcançar isso. Aí às vezes a gente se pergunta, por que é que Deus não pula essas etapas, não dá um empurrãozinho na gente, né? Onde estaria o nosso mérito? E onde estaria a justiça divina? Porque Deus nos dá todos os dias as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos. Agora, o que nós fazemos e faremos dela está nas nossas mãos e sob nossa responsabilidade.
E a ferramenta maior que Jesus nos ensinou para enfrentar todas as mazelas, todas as tristezas, todas as dificuldades foi o amor. Parece tão simples, né? Só falar uma palavrinha de 4 letras, mas que nos exige tanto. Amor para entender a vontade de Deus. Amor por mim para entender que o que eu estou passando não é uma injustiça. Também amor por mim para reconhecer que sou pequena ainda, que ainda tenho muitas falhas, mas que eu preciso me esforçar para melhorar dia após dia. E o que eu gostaria de deixar nos corações de todos hoje é uma mensagem em relação ao amor por si mesmo. Não sejamos tão cruéis conosco. Em todos os momentos que nós passamos por aflições, por dificuldades, a mesma misericórdia que a gente espera que Deus tenha por nós, que nós também tenhamos por nós. Saber que nós precisamos sim passar por todas as provas, com amor, com resignação. Não para nos tirar delas, mas para passarmos por cada uma delas mais fortalecidos, na esperança, e muito mais do que esperança, na certeza que nós viveremos ainda muito felizes, em mundos muito felizes. Muito obrigada pelo estudo de hoje.